Eu vou entrar brincando bastante, tá? Vocês não se preocupem. Quando eu entrar no ar, eu vou dizer que eu tomei banho, cortei o cabelo, passei perfume novo hoje, para tirar um pouco o peso da nossa responsabilidade de hoje, tá? E fazer o pessoal rir um pouco. Estou brincando, eu jamais faria isso, tá tudo certo. Vamos que vamos? Vamos embora. Vai embora. Bom, até agora, opa, já começou a entrar gente para assistir nós. Muito bem, Valéria Toledo, boa noite. Sem muitas delongas, eu vou abrir como eu sempre abro. Eu e o tio Natanael, nós bebemos em caneca porque nós gostamos de chá. E chá gelado é bom numa caneca para não esquentar. Caríssimos meus caros, muito boa noite. Todos vocês sabem, eu sou Vladimir Felipe, então não vou me apresentar. Os meus convidados queridíssimos de hoje, o meu irmão, meu amigo Natanael Souto, que é um convidado especial. O Diogo, além de convidado especial, o Diogo Henrique, ele é um grande parceiro nessas nossas apresentações. Tem um cachorro latindo aí, não é aqui em casa. Um de vocês está com o cachorro latindo, mas tudo bem. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Com o devido respeito a cada um de vocês, eu vou procurar separar perguntas importantes ao professor Júlio César, que eu já vou apresentar. A apresentação muito simples, que conheci o Dr. Júlio César, que para mim é Júlio César, é meu irmão, meu amigo. Conheci através do irmão Natanael, qual eu agradeço de coração imensamente por ter conhecido o Júlio César. Lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Diogo Henrique está falando lá de Cerro, sul de Minas Gerais. Natanael Souto está participando da Home, não é da casa dele, é da minha casa, porque na casa dele não tem internet, que não foi pago. Muito bem. Gente, Setembro Amarelo. Vai ser doído isso para a gente falar. Então, nós nem vamos falar. Quem vai falar é um psicólogo e psicanalista, o Júlio César. Não precisa nenhum de vocês chamá-lo de doutor nem nada nos posts de vocês. Ele é o Júlio César, de uma humildade, uma simplicidade ímpar. E eu achava que eu era simples e humilde. Eu acho que não sou tanto assim, não. O Júlio César Mendes Pereira, que é psicólogo e é psicanalista, eu assisti uma palestra dele há uns 15 dias e eu fiquei impressionado. Eu disse naquela palestra e naquela reunião virtual que estávamos participando, tinha mais de 50 pessoas, graças a Deus. Eu disse que ele tinha, como psicólogo, me conquistado 1%, porque até hoje, até aquele dia, um psicólogo não tinha me conquistado. Meu psicólogo seria a minha horta, nossa horta. E eu falei que ia processá-lo se ele não participasse comigo numa live para explicar para, humildemente, os mais de 50 mil seguidores o que nós estamos passando. Aí vem esse monstrinho do Júlio César e posta hoje à tarde a propaganda da nossa live. E olha o que ele escreveu. Desde o início da pandemia, tenho realizado palestras sobre saúde mental e nesse mês de Setembro Amarelo, em especial, falei muito sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Hoje fecharei o meu Setembro Amarelo com chave de ouro. Participarei de uma exposição sobre o tema com o mestre de cerimônias da Presidência da República do Palácio do Planalto. Eu só estou citando o que ele escreveu. E agora é que vem o que me fez derramar lágrimas. Não chorei, mas lágrimas molharam meu zoinho.
Este encontro com o Lademir Filipim é especial ao meu coração, pois ele foi a voz no programa A Voz do Brasil, uma vez que meu pai escutou muitas vezes na vida e que eu agora tenho o privilégio de reconhecer. Muito obrigado por essas palavras, são simples como eu, como você, e me deixou bastante emotivo. Principalmente por ter falado do seu pai, que assistia. Isso me deixou bastante comovido. Diogo, dá o teu boa noite, que depois eu falo com o Júlio César. Ok. Primeiramente, agradecer aqui. Filipim, boa noite. Júlio César, Natanael, grande amigo, né? Grande amigo. A todos que estão conectados, uma excelente noite. Esteja conosco aí, presente, tá? Eu não vou fazer apresentação extensa a meu respeito. Sou comendador da Casa Real de Espanha, com título da Ordem Tosão de Ouro. E muito honrosamente, muito humildemente, estou aqui para aprender, agregar mais conhecimento e compartilhar com vocês desse momento muito importante. Será um momento forte, um momento tremendo, um momento que vai impactar muitos, que deve ser discutido, um tema de tamanha importância, e desejo que Deus nos abençoe nessa empreitada. Tá? Eu tenho certeza que Ele está conduzindo aqui da melhor forma esse nosso encontro. Muito importante. Muito obrigado a esse convite, Filipinho. Eu agradeço de coração. Estou aqui a caráter de amarelo, com o símbolo do Setembro Amarelo. Justamente. E eu fui tirar a minha camisa amarela porque você já estava de amarelo. Muito bem. Obrigado, Diogo. Estou muito honrado por tua participação. Agora eu vou desligar meu microfone. Eu não sei onde é que faz isso, mas deve aparecer aqui. E vou passar a palavra a Natanael. E seja breve, Natanael, no máximo 30 minutos da tua fala. Boa noite. Boa noite, meu irmão Filipim, meu irmão Júlio César, meu amigo Diogo. Júlio César, como o Filipim falou, ele vai fazer uma apresentação extraordinária, como nós já conhecemos, e eu estarei aqui simplesmente assistindo vocês. Um grande abraço a todos. Muito bem. Júlio César, eu vou te passar a palavra. Eu pedi permissão a Carla Andrade, uma grande amiga, colega de trabalho também, mestre de cerimônias, lá de longe. Hoje ela postou uma coisinha, ela é de Vitória da Conquista, lá na Bahia. Ela postou uma coisinha, ontem foi aniversário dela, eu mandei uma mensagem em inbox. E em vídeo, eu estou fazendo isso e está ficando bem bacana. Ela gostou. E ela postou aqui há 4 horas, com a permissão dela, eu vou ler, da Carla Andrade. Mesmo por isso que eu quero te passar a palavra com isso aqui, e isso depois vem uma pequena oração, uma oração para que Deus nos ilumine. Mesmo em meio à pandemia, meu dia teria sido melhor ontem se não fosse a saudade. Ela não citou quem. Faltou aquela ligação no início da manhã. Carlinha, Deus te dê tudo o que você merece. Mas eu agradeço aos meus amigos e familiares pelas mensagens, ligações e demonstrações de carinho pela passagem do meu dia. Forte abraço. Carla Andrade. Não quero saber quem é essa pessoa que ela se referiu. Mas você vê, ela é uma mulher forte, além de querida, e escreveu isso. Você, como psicólogo, entendeu muito bem o que ela quis dizer. Ok. Depois você comenta alguma coisa no meio da sua palestra, da sua apresentação, sobre isso. Caríssimos meus caros, para que o nosso Setembro Amarelo, para mim é o último dia de setembro amarelo,
eu peço que Deus, com sua graça, por sua misericórdia, nos dê sabedoria, por ser tão difícil, tão complicado de falar no que nós estamos falando, que vamos falar agora, o que o Júlio César vai falar. Que Deus nos dê sabedoria para que não levemos pânico aos nossos brasileirinhos. Levemos uma desesperança com esperança. Porque nós não conseguimos assumir a nossa pequenez. A nossa... Não tem palavra menor, eu acho, a pequenez. Nós não conseguimos aceitar. Mas por sermos filhos do Altíssimo de Deus e por nosso Salvador ser Jesus Cristo, nós nos sentimos abençoados e que todos que estão participando, os que vão participar depois, os que fizerem perguntas, estejam todos abençoados em nome de Jesus. Júlio César, com a permissão de meus convidados, Natanael Souto, Diogo Henrique, e todos vocês que estão nos assistindo. Agora são 49 pessoas assistindo, mais de 60 estão amando. Então, agora é que vocês vão prestar atenção. Eu peço a cada um de vocês, prestem atenção nas palavras desse querido conferencista, Júlio César. Agradeço, Filipinho, pela apresentação, ao Natanael, ao Diogo, por partilhar conosco dessa noite. Natanael, você me apresenta como irmão, como amigo, eu te agradeço pelo privilégio. O Filipinho leu aí as minhas palavras, né, quando eu postei a divulgação, e eu cito meu pai, né, porque o meu coração hoje também está como o da Carla, né, sentindo um pouco da saudade, e você nos propiciou esse encontro, então eu te agradeço de maneira muito especial, né. Você foi apresentado como um grande amigo, e eu, apesar de te conhecer há menos tempo, né, muito pouco tempo, eu também já tenho você como um grande amigo. Então, agradeço por você ter propiciado a nós este encontro. Setembro Amarelo, né, é uma homenagem, né, eu não sei se vocês, todos os nossos ouvintes, né, sabem da história, mas o Setembro Amarelo, ele começa em homenagem a um rapaz chamado Mike. Ele era norte-americano, né, e ele tinha um prazer, ele tinha 17 anos quando praticou suicídio, e ele tinha um prazer de consertar um Mustang, né, ele tinha um Mustang, e ele mesmo foi estudando mecânica, né, para ele poder dar conta de dar manutenção no carro dele, né, então ele tinha um hábito, né, e tinha um prazer como hobby, né, muito grande cuidar desse carro. E quando ele foi a óbito, né, pelo suicídio, pouco antes, né, o pessoal percebia, os amigos mais chegados, percebia que ele tinha deixado de lado um pouco desse trabalho que ele tinha no carro, né? E aí, os amigos dele, no dia do féretro, né, eles distribuem lá para as pessoas que foram participar um cartãozinho, e com esse cartãozinho, uma fitinha amarela, como a que o Diogo está usando aí agora na lapela, né? Então, aí, quando se estabelece, né, a data, o mês de setembro, né, em dedicado à prevenção do suicídio, à valorização da vida, foi usada a figura do Mike, né, e essa fitinha amarela é uma homenagem a ele. Então, é interessante a gente saber um pouco dessa história, né, porque ela marca, ela é muito especial, né, para a gente aí. Quando a gente fala de suicídio, existe ainda alguns mitos, né, que a gente precisa de terminar com eles, né? Um deles é que quem ameaça se suicidar não comete. Tem um ditado aqui em Minas, né, que eles falam que cachorro que ladra não morde, né? Mas, na verdade, quando se fala de suicídio, não é bem assim que acontece, né? Outro mito que as pessoas têm também é de que é mais recorrente entre as mulheres, e isso não é verdade, né? A gente percebe por estatísticas que as tentativas, sim, elas acontecem muito mais no meio das mulheres, mas a efetividade não, né? Ela não é com as mulheres. Então, isso é um mito, né, de pensar isso. E um terceiro mito, eu só vou falar desses três,
é de que acontece mais suicídio nas classes mais baixas, né, decorrente aí de algumas dificuldades sociais. E isso não é verdade também. Então, a gente precisa de estar muito atento, né, com essas questões aí, para a gente poder caminhar, né, para a gente poder enxergar um pouco disso, né. A minha proposta nessa noite com vocês, todos vocês, é de que nós falemos um pouco disso. Por mais que seja doído, né, um assunto que não é fácil de falar, eu me proponho a falar dele porque eu penso que a conversa, né, a boa conversa, ela tende a ser um melhor remédio, né, a ser uma boa forma de prevenção. Então, a minha proposta nessa noite é que a gente converse um pouco sobre isso. Felipinho, eu não sei como é que você quer caminhar, tá? Então, fica à disposição aí. Eu prefiro que o Diogo e o Natanael deixemos você responder, que não começaram a perguntar ainda. Eu quero que você comece a sua palestra, a sua apresentação. De tempo em tempo, que você achar melhor, está subindo, não se preocupe. Eu abra, você me passa a palavra, eu passo para o Diogo para ver se quer fazer alguma pergunta, ou o Natanael, senão eu vou às perguntas que estão aqui dos nossos ouvintes, que eles ainda não entenderam muito bem, eles vão começar a entender agora. Pode continuar com a palavra. Tá bom. Eu vou começar então, já que a gente falou de mitos, eu vou falar então um pouco de causas, né? Quando se fala em suicídio, não existe uma única causa, não é por um único motivo que a pessoa chega a fazer a tentativa ou ao ato. Geralmente, eu gosto muito da alegoria de um copo de água, né, que a gente vai enchendo esse copo, uma hora ele transborda, mas ele não vai transbordar pela última gota, né? A última gota é a derradeira, mas só que ali tem várias questões acontecendo. Então, quando as pessoas chegam nessa via, não é por um único motivo, né? Não é uma única causa. Os fatores são diversos, né? Bom, como a minha via de analisar o suicídio é pela via da psicologia, da psicanálise, né, então eu vou entrar por esse meandro, né? Essas causas, quaisquer que sejam elas têm um ponto em comum, né? Que é levar a pessoa a ter a sensação de que ela tem uma incapacidade de descarregar as suas angústias. Na vida, nós passamos por angústias o tempo todo, né? E aí, essas pessoas, quando chegam nesse estado, elas têm uma sensação de que o esgotamento que elas sentem, essa angústia que elas sentem, isso é irreversível. Elas têm a sensação de que elas são impotentes para fazer qualquer mudança de comportamento, de pensamento, né, de ideia, qualquer que seja. Então, o que leva as pessoas é essa percepção, né, de impotência aí. Uma pessoa, quando ela pensa em suicídio, ela dá alguns sinais, né? Eu gosto de falar de 3 sinais que são muito fáceis de nós percebermos. O primeiro deles é na forma da linguagem, como que as pessoas falam. A gente vai perceber no discurso de uma pessoa que está aí, na iminência, né, de fazer uma tentativa, o discurso, as palavras que ela vai usar, são palavras muito derrotistas, né? Ela vai falar que a vida não faz mais sentido, que ela não tem um propósito na vida, ela vai dizer que ela não consegue mais viver nesse mundo e que o mundo vai ficar melhor se ela for embora, né? Ela vai falar que ela não aguenta mais, nós vamos perceber no discurso esse cansaço, esse esgotamento emocional, essa derrota, né, essa baixa autoestima, tudo isso fica carregado no discurso. Um outro sinal que eu gosto de falar dele, que também é muito fácil da gente perceber, eu até falei da questão do Mike, né? As pessoas, elas param de fazer aquilo que elas gostam. Então, a gente percebe aí, né, que os hobbies, as boas práticas, né, aquelas coisas que trazem alegria na vida das pessoas, elas, de alguma maneira, elas abandonam essas práticas aí. E o terceiro sinal, a gente percebe muito isso nos corredores de hospitais, né? Quem lida aí com os hospitais, quem frequenta os hospitais, que lidam com pacientes que sabem, que têm uma consciência da morte
que está aí às vias de acontecer, né? Uma pessoa que está com doença terminal ou alguma coisa assim, essas pessoas, elas entram no módulo, às vésperas da morte, elas entram no módulo de despedida. Como que funciona esse módulo de despedida? Elas começam a dar objetos, né? Então, se você pega uma pessoa que está lá no hospital ou que está na casa, mas que tem alguma percepção dessa possibilidade da morte, ela vai dar objetos para aquelas pessoas que ela ama, que ela quer marcar a história, né? Vai pegar um anel, vai pegar um colar, um objeto de uma coleção, né? É como se ela estivesse dando um pedaço dela para alguém, e com esse pedaço, ela beija a imortalidade, né? Ela está aí às vésperas da morte, então ela começa a se distribuir, né? Distribuir em amor, através desses objetos, objetos de afeto dela, do curso da vida dela, e ela vai se dar para essas pessoas, né? Uma outra questão é fazer as visitas, né? Algumas pessoas começam a visitar, aquelas que podem se locomover, elas começam a visitar pessoas de relacionamentos que estão aí há algum tempo sem se encontrar, né? Há algum tempo sem conversar, então faz visita, faz ligações, né? E a gente percebe, quem recebe a visita, quem recebe a ligação, vai perceber o tom de despedida, né? Vai ter a sensação, né? E eu gosto muito de falar de sensação, porque quando a gente fala de suicídio, e eu estou falando essa noite aí para os nossos amigos que estão presentes, nós não precisamos de ter treinamento, não precisa de ser uma pessoa com habilidade ou com repertório científico para poder identificar isso. Nós temos a sensação, o coração diz alguma coisa, né? Essas pessoas, elas começam a visitar, e a visita tem um tom de despedida. E o último ponto aí que eu gosto de falar desse módulo de despedida é de resolver problemas, né? É de resolver pendências da vida, né? É como se elas tivessem aí querendo não deixar pendências aqui para o que vai viver pós-morte, né? Eu gosto de pensar na vida eterna, né? Nessa vida após a morte, né? E então essas pessoas, elas tendem a fazer umas resoluções aqui para que elas possam fazer essa passagem, essa transição, né, de uma maneira mais leve, né? Então, esse módulo de despedida a gente consegue identificar facilmente também. Bom, eu vou caminhando. Se tiver algumas coisas aí, eu vou te dando sinais que eu vou mudar de discurso, tá? Então, eu já falei. A Salma perguntou, eu penso que seja o mesmo, mas talvez não seja, você não tenha respondido. Como podemos saber os sintomas da depressão? É mais ou menos a mesma coisa ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A depressão já é um sintoma, né? A depressão já é o sintoma. Mas uma pessoa, Salma, né, que fez a pergunta. Uma pessoa, Salma, que está em depressão, ela nem sempre comete suicídio. A pessoa que tenta a prática do suicídio, ela já passou pelo estágio da depressão, né? Então, a depressão é um ponto aí. Já que a Salma, ela fala de sintomas, então eu vou falar um pouco de sintomas, né? Eu vou escolher 4 sintomas que a gente conhece muito fáceis, e eu digo que eles são sintomas modernos, né? São os eleitos da atualidade. Ansiedade, estresse, depressão, que é o que a Salma levantou, e o desespero, que não é muito falado, né? Eu gosto de brincar, se a gente pegar as iniciais desses sintomas, né, A, E, D, D, eu brinco que como são modernos, né, parece o nome de um mosquito moderno, né, Aedes, né, a ansiedade, o estresse, a depressão e o desespero. Por que eu quero falar desses sintomas? E para eu falar isso, para a Salma entender um pouco, eu quero falar da atualidade, né? Nós somos de uma geração, Filipinho, que nós viemos do século passado, né? Nós já temos uma história de vida construída, e o laço social do século passado era um laço diferente desse do terceiro milênio. O laço social da modernidade, ele começa com as grandes guerras, passa pela Revolução Industrial. Mas hoje nós vivemos um laço social que eu gosto de seguir um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele fala da hipermodernidade, né? O que ele quer dizer com isso na hipermodernidade? Que
aquilo que acontecia na modernidade está muito mais aflorado, muito mais intensificado hoje, né? Se a gente olhar como que as pessoas buscavam um conhecimento ou buscavam a verdade, no laço social da modernidade, em psicanálise, nós chamamos esse laço de vertical, as pessoas buscavam isso numa hierarquia superior, né? As crianças queriam saber de alguma coisa, perguntavam para o pai, né? Perguntava para o professor, que é um representante da lei, um representante, né, de força. A gente buscava isso acima, né? A religião naquela época tinha uma força muito maior do que hoje, né? Hoje nós vemos aí a religião pulverizada, né? Várias denominações. Naquela época não eram tanto assim, mas elas eram mais fortes, elas tinham mais força em termos de discurso, né? Por que isso? Quando a gente pensa na religião, a gente pensa na figura de Deus e a gente tende a chamar Deus de pai, né? A Igreja Católica usa a palavra padre para o líder religioso. Padre é uma palavra que representa o pai, né? Quando a gente pensa na escola, nas escolas do passado, as pessoas que têm aí mais de 40 anos, provavelmente, eles já fizeram fileira antes de entrar para a sala de aula, já cantaram o hino nacional, né? Já esboçaram ali algum respeito, alguma homenagem aos símbolos nacionais, né? E isso representa a pátria. A palavra pátria é uma palavra que também aponta para cima, para o pai. Então, naquele laço social, a gente tinha essa busca no andar de cima. O laço social hoje, da hipermodernidade, ele é horizontal, né? As pessoas já não buscam mais em cima, eles buscam no lado, né? Nos pares. As crianças, quando querem saber alguma coisa, elas consultam o Google, né? Às vezes, quando elas perguntam para o pai, é só para ter mais uma fonte, mas o pai já não é mais a fonte da verdade, né? Os pais do passado falavam com a gente assim, é isso, né? E a gente perguntava para eles, por quê? Porque eu falei e acabou, né? Não tinha outro recurso. Os pais, se falarem isso hoje, os meninos não entendem, porque eles estão num discurso diferente, mais horizontalizado. E o que horizontalizou isso? Né? O que marca isso mesmo é a globalização. E aqui no Brasil, o ano que é o singular é o ano de 1995, quando a internet teve um avanço muito grande, né? Ficou muito fácil aí de acesso para todo mundo, né? O que a internet fez? Se hoje nós podemos percorrer a mesma distância em um curto intervalo de tempo, se a gente pensar aí na fórmula de velocidade da física, né? Velocidade é igual a distância sobre tempo. Se hoje nós percorremos, olha o que está acontecendo aqui. O Diogo, ele está numa ponta do estado de Minas Gerais, eu estou em Belo Horizonte, vocês estão no Distrito Federal, tem várias pessoas do Brasil aí, né, de vários lugares. E nós estamos simultaneamente, né, fazendo esse encontro aqui agora, né? E isso foi propiciado pela internet, pelos meios de comunicação rápido. Então, como a gente agora consegue percorrer uma distância no menor período de tempo, isso significa que a velocidade está maior, né? Então, nós hoje temos uma percepção do tempo diferente. As pessoas hoje falam que o tempo está passando rápido demais, que elas não têm tempo, que o dia está ficando curto, elas trabalham e não conseguem resolver tudo naquele dia. Então, nós temos uma percepção acelerada do tempo, e isso aconteceu por conta do laço social. O que acontece com essa aceleração? Nós hoje, nesse laço social da hipermodernidade, não estamos afeitos à falta. Por quê? Se a gente pode ter tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, então nós temos baixa percepção, não temos mais a afinidade com a falta, a gente não quer perceber a falta, a gente quer que ela não exista mais, né? Um exemplo disso, o WhatsApp, quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente manda uma mensagem para alguém, a gente fica olhando lá as setinhas. Se a setinha ficar azul, é porque a pessoa já leu. E se ela demorar a responder, as pessoas ficam ansiosas, né? Porque por que ele não respondeu ainda, né? A gente não pode perder tempo, né? Então, esse é o discurso do tempo. No passado, quando alguém queria falar alguma coisa, né, falava assim, que tinha esperança no futuro, se Deus quiser, isso vai acontecer, né? Aí alguém falava com ele assim, se Deus quiser, né, vai acontecer. Aí, hoje,
se você falar que se Deus quiser vai acontecer, vai ter alguém perto de você que vai falar o seguinte, e ele quer. É uma forma de tentar encurtar o tempo, de diminuir essa suspensão da espera. Isso, com essa pouca sensibilidade à falta, as pessoas hoje têm dificuldade de tomar decisões, né? E eu quero falar daqueles sintomas que eu falei para a Salma, da ansiedade, do estresse, da depressão e do desespero, eu vou falar a partir desse ponto de decisão. Diga. Ok, César, me dá só um minutinho. A tua sobrinha, minha sobrinha, filha do tio Natanael, a Luísa, está assistindo e ela forma em psicologia no próximo mês. Mas eu quero que você fale com a Mari Silva. Ela colocou, ela não perguntou nada, mas ela colocou uma observação. Dá para você ler aí? O que é que eu leia? Pode ler. A Mari Silva, essa cara sou eu. Estou me tratando como psiquiatra há muitos anos, mas eu sou bipolar. E a pior fase é quando você não quer ver ninguém. Foi o que você falou? É nossa cabeça, em nossa cabeça ninguém gosta da gente. Em nossa cabeça ninguém gosta da gente. A Mari Silva. Uhum. Ô Mari, isso que você está falando é interessante porque uma coisa, e eu quero falar disso um pouco mais na frente, eu quero fechar a questão dos sintomas da Salma, mas eu já vou adiantar para a Mari. Mari, há uma diferença entre saber que se é amado e sentir-se amado, né? Você sabe que você é amada, né? Mas às vezes, né, quando a gente quer que as pessoas, né, a gente tem uma dificuldade de sentir-se amado. A questão do suicídio, ele passa muito por isso, né? Eu já atendi no meu consultório vários adolescentes que fizeram tentativas e eu fico impressionado que no discurso deles, isso é muito recorrente. Eles têm clara noção de que os pais os amam, mas eles, no discurso, dão sinais de que eles não se sentem amados. Um exemplo que eu vou citar aqui, né, é um filho de um empresário, antes da pandemia, porque a pandemia traz aí outras questões, mas o pai dele, né, eles tinham hábito de conversar em altas horas da noite, quando o pai estava em casa, né, eles eram muito próximos. Só que o pai teve uma dificuldade com as empresas dele, e aí ele precisou de dedicar tempo, porque estava passando por questões financeiras graves, né, e tal. E o que acontece? Enquanto o pai estava cuidando disso, ele se afasta um pouco, aquelas práticas em casa, né, com o filho, diminuiu, né? O filho tinha plena convicção, e isso ele declara para mim em análise, que o pai estava fazendo tudo porque ele ama a família e amava ele, né? Mas só que no discurso ele não se sentia amado, ele estava ficando de lado, né? Quando ele chegava para conversar, o pai às vezes conversava, mas não olhava para ele, né? Ou não dava muita atenção. Então essa questão do olhar e da atenção, da escuta, é muito importante, né? Então, a palavra da Mari aí, ela fala um pouco desse sentir-se amado, né? E para fechar a questão com a Salma, né, dos sintomas, eu estava falando que a gente tem uma questão com a decisão, né? Como o laço social hoje, ele é esse horizontal, tudo ao mesmo tempo, as pessoas têm dificuldade de tomar decisão. Uma vez que elas têm dificuldade de tomar decisão, elas são inseridas numa possibilidade de ansiedade muito grande. A ansiedade, ela vem por essa preocupação exacerbada com o futuro, com as possibilidades que a pessoa tem. E a palavra preocupação, se a gente partir a palavra, pré-ocupação, é uma ocupação prévia, antecipada. É se ocupar de um determinado assunto antes da hora, né? Então, aumenta isso. Então, pensa bem, a ansiedade por conta dessa gama de possibilidades agora. Aí, ela não toma decisões, há um acúmulo, porque a vida continua e há mais decisões a serem tomadas. Esse acúmulo equivale ao estresse. O estresse é quando a gente tem esse acúmulo de possibilidades que a gente não toma decisão. Uma vez que a pessoa não toma essas decisões e ela começa a se ver perdida no meio de tantas questões, ela pode correr o risco de perder o referencial de identidade. E quando a pessoa perde o referencial de identidade, ela entra nessa possibilidade da depressão, né, que é onde que a Salma tinha colocado. E, por fim, o desespero, né, é quando você, uma vez perdido o referencial de identidade, você perde também a esperança de
fazer alguma mudança, né, de mudar os seus comportamentos, de mudar a sua história, né? A palavra desespero, eu gosto muito de brincar com as palavras. Se você partir a palavra desespero é sem esperança, né? Então, o laço social da modernidade, da hipermodernidade, ele por si só já nos insere nessa jornada. Não é por acaso que as estatísticas hoje são muito maiores, né, em relação às questões psíquicas, né? Hoje, morre-se mais por questões psíquicas do que por doenças do coração, né? Isso já está posto. Os adolescentes, na estatística, nos adolescentes entre 15 e 25 anos, o suicídio é a terceira causa de morte. Isso é muito grande, né? E não é sem olhar essa questão do laço social aí. Bom, eu quero mudar um pouco, né, de conduta aqui. Tem alguma questão, Diogo? Vamos lá. A Laureci escreveu aqui, eu não entendi, mas você, como psicólogo, deve entender. A doença depressão existe. Creio que estão romantizando. Vocês sabem que pela seriedade da doença, seria bom falar para leigos. Sim, a Laureci. síndrome do pânico é uma depressão? E já é a Terezinha. Antes foi a Laureci, e a Terezinha perguntou se a síndrome do pânico é uma depressão. A síndrome do pânico não é uma depressão, mas elas têm similaridades, né? Tem questões muito próximas aí. A Laureci fala do romantismo, né, da depressão, e a gente percebe isso no discurso mesmo, né? Até o rótulo hoje, né, quando a gente rotula as pessoas com depressão, é uma forma de amenizar um pouco as coisas, né? O rótulo tem isso, né? Quando a gente cria um rótulo, em certa medida, o nosso inconsciente, ele tem ali, é como se aquela doença fosse mais conhecida, porque ela tem nome. E uma vez que ela é conhecida, então ela não deve ser tão perigosa assim. Então, na psicanálise, nós não rotulamos muito essas questões, né? Quem conhece aí, né, sabe que na prática da psicanálise, nós não dedicamos muito valor aos rótulos, porque o rótulo, o simples fato de você nomear um sintoma ou uma doença, só isso já dá uma amenizada, né? A pessoa, ela como se ela não se responsabiliza por isso, né? Ela é assim porque ela sofre de depressão, não é culpa, não é responsabilidade dela, né? Então, a gente não rotula, justamente para correr dessa romantização que a Laureci colocou muito bem aí. O Diogo, você estava querendo falar também? Júlio César, quem cuida da saúde da mente do profissional da saúde da mente? Outro profissional da saúde da mente, né? Os psicólogos, eles frequentam consultórios de outros psicólogos, né? Os psicanalistas, eles estão no divã de outros psicanalistas. E nós precisamos disso, Diogo, porque imagina que na prática da nossa ciência, nós tratamos com a miséria, né? Com aquilo que as pessoas estão escondendo, né? Não querem falar, né? Com aquilo que machuca as pessoas. E se nós não estivermos muito bem cuidados nesse sentido, se as nossas questões pessoais não estiverem bem resolvidas, nós corremos o risco de, na hora de esbarrar em alguma questão das pessoas, de aquilo ali ser afetado, nossas emoções serem afetadas. Então, para que a gente tenha boa conduta, né, na prática profissional, nós precisamos de estar muito bem cuidados disso. Então, como o Filipinho falou que a nossa sobrinha Luísa está presente, né, ela sabe disso, né? As faculdades, elas já orientam desde o início, as faculdades não podem obrigar, né, uma pessoa que está ali estudando a ir para o divã, né? Ela não pode, mas todos os professores, todos nós, no início, no primeiro dia de aula, a gente já fala, é necessário que os alunos de psicologia estudem, vão para os consultórios fazer o seu próprio processo, porque estudar não resolve os problemas, né? Freud já dizia, saber não muda nada, não é só saber, né? Você precisa de vivenciar e precisa de ter uma certa, de resolver essas questões aí. Então, a sua pergunta, Diogo, a gente precisa disso. Então, todos nós passamos em alguma certa medida aí, né?
no consultório dos outros para poder resolver as nossas próprias questões. Respondido, Diogo? Perfeito. Ok. É porque a Márcia Sussuarana Lira. Júlio, qual a hora de pedir ajuda? Muitos adultos, ditos equilibrados, negam o que sentem. Mas há algum sinal de alerta para isso tudo? Márcia. A Márcia eu conheço, ela é uma amiga do coração, especial, ela é do Amazonas, olha só, onde que nós estamos. Muito já estamos tempo, nas Filipinas, Turquia, e foram 6 países lá do outro lado do mundo também que comentaram aqui. Mas parabéns, Márcia, aí pela Márcia. Ô Márcia, eu falei de alguns sinais, né? Então, que hora que a gente pede ajuda? A gente precisa de perceber a linguagem, né? Uma linguagem onde a pessoa dá sinais de baixa autoestima, uma linguagem em que ela se sente impotente na vida, né? Sinais de depressão, né? Quando a pessoa tem um embotamento emocional, ela fica passiva na vida, né? Então, esses são alguns sinais, né? E a gente precisa de ter essa percepção, né? Uma pessoa que está nessa condição, às vezes, ela não tem nem força, né, para poder pedir ajuda. Então, por isso que é muito importante a gente falar, né, de depressão, de suicídio, para que os amigos que estão em volta possam perceber alguns desses sinais e ajudá-los, né, para poder passar por isso, né. Então, é importante. E a Márcia, ela chega a falar dos ditos equilibrados, né, os ditos equilibrados. As pessoas normais são essas, né? Os normais são os ditos equilibrados. A gente fala de equilíbrio, mas a vida por si só é uma vida de desequilíbrio, né? O que nos mantém em movimento é você poder transitar pelos extremos, né? Em um determinado momento você está no momento de alegria, no outro momento você está passando por uma dificuldade, né? A Bíblia, ela cita isso, né? Que depois da tempestade vem a bonança. O que é isso? É para a gente saber que depois de um momento ruim na vida, um momento difícil, depois das intempéries, tem um momento em que a maré tá mansa, os ventos estão mais brandos, né? Essa bonança, o pessoal da marinha, né, que usa muito, né? É uma linguagem dos navegantes marítimos, né? A bonança significa vento, brisa, vento calmo, né? Então, você tem um momento de tempestade, depois tem um momento dos ventos calmos, né? Então, a gente precisa de ter essa esperança aí. Quando a gente fala de suicídio, eu falei que a gente passa pelo desespero, pela perda da esperança, né? Então, as pessoas, nessa iminência de suicídio, elas não têm a esperança de que a tempestade vai passar, né? Então, a gente precisa, os amigos, nesse ponto, são muito importantes aí, para poder ajudar a passar por essa jornada. Se tiver mais alguma... Oi. Você vai mudar de assunto? Eu antes vou falar uns 30 segundos aqui. Quando eu falo 30 segundos, normalmente é 20 minutos. Pode falar. Eu ia falar de pandemia. Depois eu vou falar de pandemia, porque eu falei de atualidade, eu falei da hipermodernidade, e a pandemia agrava um pouco isso. Depois a gente retoma o caso da pandemia. Você falou de onde era a Márcia? Aí, ela é de Manaus. E aqui a Marta disse, eu sou de Tapsirica da Serra. Aí a Ingrácia também falou, eu sou de Alcantil, Paraíba. Aí entra o Valmor Romano agora. Na ótica da parapsicologia, eu vou esconder, gente, um pouquinho aqui. Na ótica da parapsicologia, a depressão não é vista como doença. É vista como sintoma de uma causa desconhecida a nível de mente consciente, sendo assim porque se trata de uma dimensão física, quando a causa está na dimensão psicológica. O Amor Romano é parapsicólogo, é meu primo, irmão, primo de sangue, e está entrando agora e com certeza voltou correndo para conseguir entrar. Você entendeu a pergunta, Júlio? Eu vou tentar. Ele já deu a resposta aí, porque na verdade ele está falando do viés da parapsicologia. Do viés da psicanálise, Valmor, nós também não tratamos a depressão, né, como sendo uma doença, né? Eu disse aqui que nós, na psicanálise, evitamos fazer rótulos, né? E rotular
é isso, né, de falar de depressão como doença, né? A gente trata, sim, como um sintoma de outras questões, de questões da vida, né, de funcionamento, né, da vida. O Valmor ali, ele fala o seguinte: por que tratar de dimensões físicas se a questão é psicológica? Hoje, quando a gente fala de saúde mental, nós damos conta de que há esse assunto, ele é multidisciplinar, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, nós esbarramos aí em médicos, na medicina, esbarramos na psicologia, na parapsicologia, né? Existem multiplicidades aí de ciências, né? Mas, e o corpo, ele tem um ponto, né? Porque eu gosto de pensar que nós somos como uma borboleta, né? Que em algum determinado momento da vida, a gente está aí dentro de um casulo, né? E esse casulo é o que a gente vê no espelho, é esse eu que passa por uma imagem física, né? Esse eu imaginário, esse eu ideal, é aquilo que a gente vê no espelho, com algumas expectativas e tudo mais, que muitas vezes são construídas pelos próprios pais, né? Então, a nossa identidade, ela tem esse ponto físico também, né? Eu falei aqui que a depressão, né? Eu falei de um jeito mais simples, eu não dei conceituação da depressão pela via da ciência, né? Eu gosto de falar de uma forma que uma pessoa comum, ela entenda, né, isso. Então, eu disse que a depressão, ela é quando nós passamos por uma perda do referencial da identidade. A nossa identidade, ela é construída socialmente, e ela passa por esse casulo, ela passa por essa questão física. Então, muitas questões psicológicas, elas têm um ponto na questão física também, né? Mas eu concordo com o Valmor plenamente, né? Não é questão física. O físico é um ponto dessa jornada aí, né? Mas a questão da depressão, ela é estritamente psicológica. Ô Filipinho, enquanto eu estava falando, César, eu quero fazer... Oi. Não, agora eu responda. Pode continuar, então. Não, é porque enquanto eu estava falando, apareceu o nome aqui, a Denise Mendes Pacheco, ela apareceu o nome dela aí, eu quero citá-la, porque ela é minha prima, é minha madrinha de nascimento, é médica, e é uma pessoa que eu amo de coração. Então, eu faço questão de citá-la, né, de ter o prestígio de ter uma pessoa tão estudiosa, né, e querida na minha vida, participando dessa noite conosco aqui. Obrigado, Dê. Muito bem, Denise, fico muito feliz. Bem-vinda, Denise, sempre em nossas lives, nossas redes sociais. Minha querida irmãzinha, que é irmã do meu irmãozão. Ela parece bem mais jovem que você, desculpa. Eu vou colocar umas observações aqui. Eu vou colocar umas observações, depois você vê se podem ser transformadas em perguntas, tem umas que são, porque é bastante gente querendo participar. Eu estou feliz com isso, muito feliz. E depois eu fico bravo com tudo que você está falando, eu vou brigar com você. A Alba Valéria, mãe da Larissa: conheço famílias que perderam entes queridos pelo suicídio. A dor da família é muito grande por não entenderem o porquê a pessoa cometeu esse ato. Por que não detectaram os sintomas de não terem percebido o grau de desespero da pessoa? O que fazer para ajudar as famílias que estão passando por isso? Próxima. Das Dores Lima. Muitas vezes o que você chama de depressão não é depressão, é um problema espiritual, e isso eu sou prova disso. A Denise: boa noite, vou tirá-la daí. Eu acho que um conjunto de coisas, perdas, só Jesus e oração pode ajudar, a Filó Coelho disse. A Lindalva: depressão não é problema espiritual, sou evangélica e sofro de depressão. Para não sair da zona de conforto e se responsabilizar pelas necessidades de mudança. Minha sobrinha, a Lindalva dizendo, a Lindalva Firmino: minha sobrinha suicidou. Eu expliquei antes que não é se suicidou, por isso que eu queria explicar o que é o suicídio, um pedacinho, com palavras minhas, que são as mais simples possíveis, não são de um médico. Porque as pessoas nem isso sabem, é complicado.
A alternativa, segundo a Márcia Sussuarana Lira, a alternativa para o distanciamento social tem sido o uso das plataformas digitais. Até a psicologia está usando a ferramenta, como eu quis trazer esse senhor para falar com vocês, ferramenta para atendimento. Mas até que ponto o digital e o distanciamento disfarçado pela internet está gerando transtornos para a pessoa? Essa coisa de distanciamento aí, todo mundo que me conhece sabe que eu sou contra, né? Isso aí é tudo uma armação muito grande que vocês conhecerão no final do ano, início do ano que vem. Como descobrir que o indivíduo não está usando o conceito depressão para não sair da zona de conforto? A Nelcimar Lissa. Para não sair da zona de conforto e se responsabilizar pelas necessidades de mudança. E eu vou repetir, e vou colocar aqui, ela escreveu, a Lindalva Firmino disse, minha sobrinha suicidou. Todas que eu coloquei aí, eu sei que você está anotando, que você está esquematizando, porque tem muitos que consultam contigo, que precisam do teu trabalho e são mais loucos do que eu. Ou falam muito mais rápido do que eu falei aí. A palavra é tua de novo, se o Diogo e o Nathanael não querem uma parte. Você quer falar sobre você quer falar o seu conceito de suicídio para a Lindalva? Para a Lindalva, não. Eu quero falar o que eu sinto. Júlio César, o Valmor Romano, ele é chato pra caramba, tá? Só porque eu fui chato com ele, eu peguei pesado com ele, é primo. Ora, Júlio César, dentro desta ótica, você como psicólogo orienta uma pessoa com depressão buscar um psiquiatra ou encaminhar para uma outra alternativa? Depois você responde o amor. Gente, eu sei que a palavra é do Júlio César, mas eu preciso perturbar um pouco vocês. Eu não vou falar alto, como é do meu costume, eu vou falar baixinho, mas vou falar uma realidade. Por ser jornalista, eu sou fofoqueiro. Todo jornalista é fofoqueiro, senão ele não seria jornalista. Eu gosto de ficar sabendo das coisas. Como teólogo, eu gosto de estudar. E onde eu trabalho, vocês sabem, a gente fica sabendo de bastante coisa. Gente, vocês não têm ideia de quantos brasileirinhos estão suicidando. Vocês não têm ideia de quanto aumentou o suicídio. Suicídio, que quer dizer se matar, tirar a própria vida. Acho que vem até do latim essa palavra, não lembro. Aqui em Brasília, o que já aumentou, pai matando filho, filho matando pai, o que tem de marido batendo em mulher e matando as esposas aqui em Brasília? Que aqui eles denunciam mesmo. Por aí, na sua cidade, no interior, onde muitas vezes na roça não tem nem polícia, quantas vidas estamos perdendo? Nós perdemos, em média, por ano no Brasil, 1,5 milhão de pessoas morrem no Brasil todo ano. Mas como assim? Vai de tudo. Morrem de tudo. Hoje, pode ver que ninguém mais morre, só morre do tal do Covid, eu prefiro dizer, do vírus chinês. Bem grosso, falando bem grosso. Ninguém mais morre do coração. Eu sou hipertenso, sou diabético, sou chato, um monte de coisa. E eu não morro. Gente, o que tem de gente morrendo atropelada? Vizinho matando vizinho por bobagem. Do coração, de câncer, de diabetes, de tudo. Nós temos 1,5 milhão de pessoas por ano que morrem. Interessante que agora só morrem 800 pessoas por dia. É mais ou menos isso? 700? Depende do que aquela senhora emissora, né? Ela
Ela fala, né? Eu não assisto, então eu só sei as verdades. Interessante que hoje só morre gente de Covid-19. Quantos pacientes teus, Júlio César, já morreram, que você sabe? Quantos pacientes teus, Valmor Romano, já morreu e tu nem sabe? Mas de Covid, para te apavorar e para te levar ao suicídio, aparece. Com a palavra, Júlio César. Obrigado, Filipinho. Tem várias questões aqui. Eu vou começar pela Alba. A Alba Valéria, ela pergunta como que ajuda, né? Como que a gente pode ajudar uma família que perde um ente querido, né? O Alba, essas famílias, elas são atravessadas por um horror que é indescritível, porque não se tem ali, elas perdem a chance de fazer um luto, né? A morte é muito abrupta, ela é horrorosa, porque ela fere algumas questões até morais, né, que a gente tem aí na sociedade. E nós não estamos muito preparados, nós não somos muito afeitos a esse tipo de acontecimento. Se nós não estamos preparados para a morte em si, sabendo que a morte é o grande acontecimento da vida, né, se tem alguma coisa garantida na vida, é a morte. Se mesmo sabendo que essa garantia nós temos e nós não estamos preparados, imagina uma pessoa que morre pela via do suicídio, né? E aí os familiares, eles são inseridos nesse processo de culpabilização, que eles acreditam que eles tiveram culpa nisso, né? E não é uma questão de culpa. Os familiares não têm essa culpa, né? É uma questão da pessoa. Só que muitos, eles não são vistos, né? A grande maioria das pessoas que passam pela tentativa do suicídio, elas não são vistas, né? E nós estamos aí, talvez as famílias, nós estamos perdendo um pouco dessa questão do olhar, né? Eu tenho um caso, o primeiro caso de tentativa de suicídio que eu atendi em Belo Horizonte foi de uma garota, isso já tem aí uns 5 anos, ela tinha 17 anos, e ela fez uma primeira tentativa, os pais não sabem dessa primeira tentativa que ela fez. Na segunda tentativa, ela estava tomando remédios, ela misturou os remédios, né? Na segunda, ela aumentou a dose, quando ela percebeu que ela estava passando muito mal, que estava acontecendo alguma coisa com ela ligou para o amigo socorrer. O amigo esteve na casa dela, socorreu ela, levou ela para o hospital. Ela estava em casa com os pais, com os irmãos, e ninguém viu, ninguém percebeu que ela estava passando mal, né? O amigo tira ela de casa, leva ela para o hospital, ela é socorrida. O pai fica sabendo desse episódio porque ela, sendo menor de idade, o médico só a liberava do hospital acompanhada pelos pais. Então, ele recebe a notícia no hospital, né? O que acontece nas famílias é que, às vezes, a grande maioria passa despercebida, né? Elas não percebem alguns sinais. Por isso que eu gosto de falar desses sinais, né? Da gente perceber, né? A Márcia perguntou como é que a gente observa, né? Eu já tinha dito aí, né? Vamos ficar atento com a linguagem, com o modo de funcionamento. Geralmente a pessoa para de fazer o que gosta, né? Ela tem umas mudanças aí, fica muito marcante. Mesmo que a gente não esteja muito atento, a gente percebe algumas questões, né? E a família precisa disso, né? Talvez, e aí eu vou passar para a questão da Márcia, porque a Márcia fala do distanciamento, e talvez o distanciamento que a hipermodernidade nos colocou, né, tenha um ponto mais efetivo nessa questão, né? Porque com a hipermodernidade, com as redes sociais, né, as pessoas elas estão distanciadas pela tela, elas estão protegidas por uma tela, a tela do computador, a tela do telefone, né? A gente percebe aí, né, quando você sai, os adolescentes, né, eles podem estar, por exemplo, numa mesa de restaurante, conversando com um outro, no mesmo ciclo ali, mas estão conversando pelo telefone, né? Então, assim, existe essa questão
da marca da hipermodernidade, né, que provoca um pouco desse distanciamento. Mas é sempre, a gente precisa de ver os dois lados da moeda, né? Antes da pandemia, a gente falava que a tecnologia afastava as pessoas, né? E agora, na pandemia, a própria Márcia coloca, né, que as pessoas, a tecnologia trouxe essa alternativa de aproximação, né? Então, quando eu falo dos dois lados da moeda, né, nós estamos dizendo que essas mídias todas, elas afastam as pessoas que estão próximas e elas tendem a aproximar as pessoas que estão distantes, né? Então, se você tem alguém muito próximo da sua família, né, então corre o risco de você ficar um pouco afastado por conta disso. Em compensação, se você tem um parente que mora fora do país, que mora em outro país, você vai ter uma sensação de proximidade, porque a tecnologia vai fazer isso. Então, as famílias, elas precisam de estar atento a isso, né, a forma, a utilização dessa tecnologia, para poder quebrar um pouco esse afastamento, ou essa percepção de afastamento aí. Bom, já que eu falei da Márcia, ela cita também de um distanciamento disfarçado, e ela fala das alternativas que foram construídas. O Filipinho já falou isso aqui, né? O que nós estamos fazendo hoje é uma marca histórica, né, por conta dessa questão que a gente vive hoje. Se não fosse a pandemia, nós viveríamos isso que a gente está vivendo, talvez daqui a ainda alguns 15, 20 anos, né? A pandemia, ela nos trouxe, nos antecipou algumas questões, e essa vivência, né, de lives, de reuniões virtuais, hoje ela está muito mais amplificada, né? Já se fala de ensino à distância há muitos anos, mas agora sim, né, os nossos filhos estão aí participando, né, de aulas, assistindo aulas pelo homeschool, né? As empresas hoje estão aderindo a home office, né? Então, são alternativas que apareceram, né, com essa pandemia, com esse distanciamento. E a Márcia, quando ela fala da possibilidade, você tem hoje alguns psicólogos atuando de forma online, né? Que estão aí para facilitar um pouco, né? Para as pessoas que estão com medo, né? Talvez de sair de casa, e aí você tem algumas pessoas que estão aderindo, né, alguns psicólogos que aderiram essa forma, né, do atendimento online para minimizar um pouco das angústias aí, né. O Valmor, ele pergunta, né, sobre a depressão, o que eu faria com a indicação, se eu indico um psiquiatra. O Valmor, eu indico sim, eu não tenho questões entre a medicina e a psicologia, né. A gente percebe muito essa resistência por parte deles, né, os médicos, porque se a gente percebe aí, a medicina, ela tem um poder social, né, ela tem um status de ciência, né, muito grande, e ela vem tendo que compartilhar um pedaço desse espaço com as outras ciências, né, que estão aí, né, como multidisciplinares, né, desse estudo da pessoa, né, do corpo humano, né? Então, você tem agora os psicólogos, você tem os fisioterapeutas, você tem até nutricionistas, esses profissionais estão inseridos nos hospitais, né? Um território que era frequentado exclusivamente pela medicina, né? Então, existe existe uma certa resistência, né, nesse ponto aí. Eu atendo as pessoas em depressão, eu atendo casos de tentativa de suicídio no meu consultório, né? Como você colocou, essas questões, elas são psíquicas, né? Então, eu não me furto o dever e a responsabilidade de fazer alguma caminhada com essas pessoas, mas existem casos extremos, né, que a gente precisa de também entrar com uma outra vertente, né, uma terapia medicamentosa, né, porque aí esses remédios, né, os ansiolíticos e todos esses remédios da psiquiatria, eles atuam no sistema nervoso central, né? Então, na hora que ele atua ali, ele dá uma regulada em alguns neurotransmissores, em alguns hormônios, né? E aí a pessoa dá uma certa estabilizada e a gente a gente consegue trabalhar por mais tempo. A via da psicologia, ela é mais demorada, né? Porque a gente vai esbarrar em algumas questões, a gente vai trabalhando isso. Algumas pessoas
a maior parte delas, elas conseguem passar por essa via, né, por esse caminho. Mas existem casos que tem que passar primeiro pela via da farmacologia, né, e aí o psiquiatra, ele acaba trazendo, né, para ser atendimento psicológico também, né, junto com o fármaco, né. Então, são questões, são ciências diferentes, né, com o mesmo objeto de estudo, né, com vias de tratamento diferentes, que vão buscar o mesmo resultado, né? Então, a gente precisa, sim, de trabalhar juntos, os psicólogos e os psiquiatras. Pode falar, Felipe. A Rosângela Camargo Catafesta. Me responde, senhores, a depressão tem uma causa ou algo que a pessoa sofreu na infância ou na vida? Essa pergunta também caberia na live que a gente fez com o Valmor Romano. Daqui a pouquinho você responde, Luiz. A Márcia Napoleão Severino, aqui de Brasília, ela diz que essa Márcia, com Y, já nos representou. Diogo, pergunta. Sim. Pergunta. Júlio César, eu separei um versículo da Bíblia que trata sobre o suicídio. Então, agora vamos no campo religioso e eu vou conflitar com o campo da ciência. Apesar que, para mim, não existe conflito. Mas eu quero te fazer uma indagação após esse versículo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beerseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Então, Júlio César, a pergunta que eu tenho para ti, aqui. Um religioso, ele necessita de um atendimento psicológico? Ou somente a sua tremenda fé e sua tremenda ligação com o Pai Celestial já é o suficiente? Seja um pastor, seja um padre, independente de qualquer religião na face da Terra. Independente de qualquer religião, eu vou dar uma resposta para você de Freud. O Freud, quando ele escreveu sobre a religião, ele tem um texto que ele fala que o futuro de uma ilusão, é o texto, né? E aí ele chama a religião de ilusão. Ele não estava falando mal da religião, mas ele estava dizendo que é uma ilusão. Mas ele diz que nós precisamos disso, né? Ele nunca falou que a religião não funciona. Ela funciona, e ele defendeu isso, né? Mas do ponto de vista dele, o Freud era judeu, né? Do ponto de vista dele, ele entendia essa questão de você acreditar numa vida após a morte, né? Na esperança de uma vida diferente lá, são questões que ele não conseguia assimilar, né? Pela via da psique, né? O Freud, ele teve um amigo muito especial, o Diogo, que era o Pfister. O Pfister era um pastor protestante, né? E aí o Pfister, ele escreve para Freud, brincando com essa questão o futuro da ilusão, e aí o Pfister escreve para ele assim, e a ilusão do futuro, né? Ele inverte os termos e trabalha essa questão com Freud. Por que eu estou citando Freud aqui na questão da religião? Freud, ele dizia que se você, e aí eu vou falar para os religiosos, qualquer religião, mas vamos pensar que a maioria aqui são cristãos, né? Se você for um cristão verdadeiro, se o seu sim, e eu estou citando a Bíblia agora, se o seu sim é um sim e o seu não é um não, você não vai passar por um consultório de psicólogo. Por quê? Porque quando o seu sim é sim e quando o seu não é não, aí você está vivendo uma vida coerente. A sua palavra, ela está coerente com a sua vida. O problema da neurose é porque a palavra, ela tem um gap, ela distancia da realidade, né?
quando Paulo fala, quando é que Paulo mostra isso? Eu estou citando Bíblia. Paulo fala o seguinte: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Do que ele está dizendo? Que ele não tinha força consciente para resolver algumas questões. Existia alguma coisa dentro dele que ele não dominava. Freud coloca o nome nessa coisa, o inconsciente. Para Freud, o inconsciente não é aquilo que está fora da consciência. O inconsciente é uma instância que nos governa. Se você não tiver com a consciência, né, das coisas, você vai agir inconscientemente, né, de uma maneira inconsciente. Bom, então, se a pessoa, de qualquer religião, se ela vive a religião dela com autenticidade, se o que ela fala na religião, ela vive isso, então ela não vai precisar. A questão é que, às vezes, né, nós vivenciamos uma questão, uma coisa que a religião nos ensina alguma questão que é difícil de viver. E aí nós entramos num outro problema, porque se eu quero viver uma coisa que eu não consigo, eu aumento esse gap. Freud coloca o nome nesse funcionamento de neurose. Então, ao mesmo tempo que a religião ela coloca uma pessoa no rumo, ela também pode ela pode criar os neuróticos, né? Porque quanto mais afastado da realidade, né, daquilo que se quer viver da realidade, você está inserido numa neurose muito mais forte, né? Bom, quando você falou aí do Elias, eu pensei em Jesus, quando ele falava assim: Pai, passa de mim esse cálice, né? O que Elias estava dizendo para mim, né, no meu ponto de vista aqui, olhando, eu não me lembro desse texto, eu preciso de rever ele, ele estava pedindo para aquilo, ele estava vivendo alguma coisa que ele já não estava suportando mais, né? Lembra que no início da nossa live eu falei que as pessoas, quando elas pensam na morte, elas estão querendo, elas não estão conseguindo resolver algumas questões, né? Quando uma pessoa tenta em suicídio, a maior parte das pessoas que tentam suicídio, elas não pensam elas não querem morrer, elas querem matar a dor, elas querem matar aquilo que está matando ela. Ela tem a percepção de morte todo dia, mas ela perdeu a esperança da morte consumir tudo de uma vez. Por quê? Ela sente a morte na pele, na carne, mas ela não morre. É como se ela perdesse a possibilidade de morrer. Lembra que eu falei que a morte é a grande garantia da vida, é a grande questão, né? Eu talvez seja a grande realização da nossa vida, é a morte, né? E essa pessoa, ela vive tudo, uma sensação de morte, mas ela não morre, né? Então, ela perdeu a esperança da morte. Então, é uma questão meio que contraditória, né? E o Elias fala isso, né? Ele foge para salvar a vida e depois pede para morrer. Mas por quê? Né? Ele fugiu para salvar a vida dele porque ele não queria morrer. Mas na hora que ele pede, ele está pedindo alívio da dor. É outra questão. Eu achei, o Filipinho, o Diogo, tem um outro versículo na Bíblia, e ele está lá em Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 16, quando o Paulo e os companheiros dele são libertos, né, eles foram presos na Ásia, né, e o carcereiro, quando vê que eles não estavam na cela, ele pensa em suicidar, né? Ele se prepara para cometer o suicídio, e Paulo fala assim: não, né, não faça nada que nós estamos aqui, né? Então, eu me lembro, quando você fala de suicídio na Bíblia, eu me lembro desse texto, né? O de Elias eu não conhecia aí. Obrigado por você ter trago ele à memória. Filipinho, tem alguma coisa para a gente poder... Primeiro eu quero saber se o Diogo está satisfeito. Então, Júlio César, os religiosos precisam também de um atendimento. Precisam. E eu vou citar um exemplo. Precisam. E eu vou citar um exemplo. Eu não gosto de falar muito de nomes. Esse eu vou citar. Ele é uma pessoa famosa e eu só vou citar porque ele abraçou a causa do Setembro Amarelo. Eu estou falando do Padre Fábio de Mello, um religioso, um padre, um grande padre, por sinal. Ele, em 2017, se eu não me engano, ele se preparou, né? Ele planejou o suicídio dele, né? O que ele fala? Hoje, ele está aí abraçando essa causa. Se você visitar aí as redes sociais do Padre Fábio, você vai encontrar
muitas postagens dele citando esse apoio ao Setembro Amarelo. E ele fala claramente, não sou eu, é o padre falando, ele fala o seguinte, ele acreditava que depressão era questão espiritual. Ele acreditava que dependia somente da religião, né, que poderia resolver. E ele, depois, sentindo na pele o estado de depressão, ele hoje entende que é importante a busca. Então, se alguém chega diante dele com depressão, o padre Fábio, recomenda procurar um psicólogo, o psiquiatra, para poder cuidar disso. Olha como é que é as coisas. O cientista Freud, dizendo que se a sua fé, se a sua vivência é autêntica com sua fé, você não precisa de procurá-lo. E o religioso, dizendo, se você tiver problema, é porque tem essa diferença. Então vai para lá. Não é aqui que a gente vai resolver isso. Então é muito interessante a gente pensar nessa questão, não fechar, né? A religião, ela dá sim a via. Lembra que se a tentativa, ela vem pela falta de esperança, o que a religião traz para a gente? A religião nos insere na esperança. Tudo que a religião nos oferece são esperanças, né? Então, ela tem, sim, um ponto saudável, né? Mas depende de que nós estejamos congruentes. O padre Fábio, ele falava, né, na hora que ele planejou, né? Você lembra que eu falei no início que as pessoas entram num processo de despedida. Sabe como ele fez, preparando? Ele procurou o bispo, que é responsável por ele, para ele entregar a batina, ele queria ser exonerado, não sei se a palavra é essa, para que ele pudesse morrer não sendo um padre, né? Que ele fosse morrer uma pessoa comum, né? Então, olha só, o plano, né? A questão da despedida sendo colocada. E ele fala, as palavras, eu vou citar as palavras do padre Fábio, ele falou que o corpo dele era nômade e a alma dele era barroca. O que ele estava dizendo? Que quando ele pensou em suicídio, ele estava fazendo 25 shows por mês. Então, ele tinha 5 dias para ele cuidar dele. E ele não estava vivendo na casa dele, ele ficava vivendo, perambulando, rodando o Brasil. E a nossa casa, o lar, a cidade onde você mora, a casa onde você mora, ela tem um ponto de referencial de identidade. E como ele estava distante disso, ele começou a perder o referencial dele. O corpo dele era nômade, porque ele ficava transitando, circulando, mas a alma dele crescia da casa, né? E aí, quando a vida distanciou da palavra, né? Quando teve esse gap, ele foi inserido, e ele perdeu o referencial da identidade dele, ele foi inserido nesse ponto de depressão. Então, é interessante, né? Tem uma pergunta do Natanael aqui. Pode ser, Diogo? Pode. Aqui, só um instantinho. Não deixe, em algum momento, Júlio César, de falar para nossas crianças e jovens sobre o bullying e como isso causa suicídio. Tá certo. Tá bom? Em algum momento. Tá bom. Natanael, a palavra aqui, liga o microfone. Ok, Júlio César, meu grande irmão. Você sabe que na minha família tem a Luísa, ela termina sua sobrinha, ela vai no próximo mês. Eu tenho uma curiosidade. Imagina que o pai, uma mãe, alguém da família precisa de um tratamento. Como deve agir o psicólogo que é parte da família? Ele deve encaminhar para outro, né? E eu vou citar Freud para a Luísa, né? A Luísa está ouvindo. Freud, ele fala que esses casos a gente trata em último caso, né? Porque se a gente entender que você está numa condição de ajudar, de resolver a questão, e que outro não vai fazer, então não corra disso. Então, ela, enquanto família, ela não pode se furtar desse compromisso que ela tem com a ciência que ela escolheu exercer. Mas, havendo a possibilidade, indicar para outro, porque a família, ela está inserida nesse ciclo, nessas questões, ela pode ser pega, né, numa questão dela mesma, o outro que ela está atendendo pode ter dificuldade de falar para ela, né, porque ela é uma pessoa que conhece, né, as pessoas têm muito medo de serem julgadas, elas acreditam que quando elas vão, o psicólogo lê mente, ela tem medo que o psicólogo está lendo a mente dela, né, e que julgamento, o que esse profissional vai pensar dela,
né? Se esse profissional é da família, aí ela tem um outro fantasma, né? Ele sabe que eu não estou falando a verdade, né? Então, somente por umas questões. Não é por uma questão do psicólogo. O psicólogo, o profissional, ele tem condições de atender essa pessoa, principalmente se ele estiver muito bem cuidado. O Diogo me perguntou, né, quem é que cuida, né, do profissional, né? E eu falei, é um outro profissional. Então, quando você está muito bem cuidado, você tem repertório teórico e prático para poder atender um familiar. Mas a grande maioria das vezes, o familiar não vai estar preparado para ser atendido por um parente dele, né? Então, a gente precisa de fazer essa avaliação aí, mas geralmente a gente encaminha para outro profissional. Respondido, Natanael. Mais uma pergunta, Natanael? Respondido. Obrigado. Júlio César. Tem pessoas que colocam perguntas e comentários muito longos. Se eu colocar aqui para aparecer para todo mundo, tampa nós tudo. Então, quando vocês forem fazer uma pergunta ou uma observação, coloquem poucas palavras e mais objetivas, por gentileza, que daí vai ficar mais bacana. A gente pode colocar aqui, só esconde a cara do tio Natanael, do Diogo, e nós dois aqui em cima, nós fica bonitão aqui em cima, né? Júlio César, eu quero que você comente em poucas palavras. Nós estamos no ar há 1 hora e 21 minutos. Nós combinamos, se estivesse aumentando, nós continuaríamos, porque estaria interessante. Tem aumentado bastante. Todavia, meus convidados, Diogo e Natanael, nosso conferencista, psicólogo Júlio César, nós ficaremos aqui dependendo das pessoas. Se for embora, a gente vai também, ou de você, porque você está me fazendo um grande favor. Você tinha conquistado lá na palestra daquele dia lá da Ordem 1%, hoje já conquistou em torno de 7%. Ou seja, quem sabe em outubro nós encaixa outra. E aí, para você tentar me conquistar um pouco mais. Depois, eu só vou ler aqui, porque senão me perco, é muita gente comentando. Muita não, bastante. Muita, porque não é bom. Eu quero que você comente a minha observação, o meu eu que eu falei agora há pouco, brabo. Eu quero que você comente como psicólogo. Use palavras mais populares para que eu possa entender. E para que nossos brasileirinhos possam entender. Vamos, Romano, ela veio chato de novo. Eu falo assim porque eu tenho um carinho muito especial para esse carequinha. Me deve 10 quilos de salame, isso vai ser elogio, hein? Vejam o quanto é importante entender a questão do suicídio. Repito, a pessoa não se suicidou. A pessoa não suicidou-se. A pessoa suicidou. A pessoa se matou. A pessoa matou-se. Por isso eu comentei aquele dia, na nossa reunião, que as pessoas não sabem o que é suicídio. Tanto não sabem que falam se suicidar. E a gente precisa levar isso de alguma forma simples. Vejam o quanto é importante entender a questão do suicídio. No ventre materno, viu que eu falei com aquela senhora que comentou? Que o Valmor também poderia responder? Olha aí, ele metendo o bico. Parabéns. É isso. Questão do suicídio no ventre materno. Quando a criança se sente rejeitada, ela tenta o suicídio enrolando o cordão umbilical no pescoço. Mas se a mãe tenta fazer o aborto, a criança tenta se proteger e quer preservar sua vida. Não quero briga de vocês dois, não. São dois segmentos diferentes. Eu gosto dos dois. Amor, não briga com meu irmãozão aqui, não, hein? A Lindalva, as pessoas julgam, dizem que temos pecado. Não estamos falando isso aqui, não, Lindalva. Que precisa de Deus, que é falta do que fazer. Por isso, é melhor ficar calada. Desculpa, eu não entendi, Lindalva.
mas valeu a sua observação. A Filó vem e fala. A Filó, se bem me lembro, ela é pregadora, ela é pastora. Lindalva, cada um tem sua opinião. Respeitar, ok? Vamos parar com isso? Meninas, eu gosto de todos vocês igualzinho. E nós temos um psicólogo e o Valmor entrando na live aí. O Valmor pode entrar nessa live agora se o Júlio César convidá-lo, tá? Porque ele é a estrela da noite. Se você convidar o Valmor, não se sinta obrigado, eu nem quero que ele entre. O bicho vai pegar aqui, vocês vão brigar. E brigar de longe não tem graça, né? Então, dá para você responder o Valmor? Você anotou aí? Você botou na cabeça? Claro. O Valmor, e essa questão dele não é contraditória à psicanálise, né? Existiu uma psicanalista francesa, Françoise Dolto, ela tem uma teoria disso, né? Ela fala da questão do aborto, né? Do aborto que a gente chama de aborto espontâneo, né? Isso talvez não seja de fácil assimilação para as pessoas comuns, para os brasileirinhos que estão nos ouvindo, né? Mas a ciência da psicanálise, né, você tem essa vertente de que o que a psicanálise diz? Que nós vivemos pelo desejo, pela via do desejo. E quando é que a pessoa começa a desejar? Nós acreditamos que lá no ventre da mãe, a criança também já tem os desejos dela, né? E aí, ela pode passar por essa via que o Valmor está colocando aí sim, né? De fazer o aborto, né, de ela desistir da vida, de ela abrir mão disso. Mas essa questão, Valmor, eu não vou entrar muito nela, porque ela, se falar de suicídio já é pesado para a gente, né? Se falar disso no campo da criança, do feto, né? Do uterino, dói mais ainda, né? Então, eu vou abster disso agora. Mas nós podemos combinar um outro momento para a gente poder entrar nessa vertente aí, né? Mas eu não tenho nenhuma divergência dessa opinião que o Valmor colocou aí, não. Nós estamos indo muito juntos também. Já está respondido. Quem sabe o mês que vem consigamos fazer com o Júlio César, com o Amor Romano, e eu vou botar muita lenha na fogueira, que eu adoro isso. Agora, Júlio César, eu pedi para você comentar o meu desabafo real, que é a verdade. Vai lá. Eu não entendi. Você quer que fale da questão que você fale para mim. Eu sou um dos seus ouvintes agora. Aquele desabafo que eu falei sobre estão se matando, o que eu botei para fora. Essa questão é porque você fala da forma enfática que você coloca, né? Esse é um assunto que é caro para você, que em algum momento ele toca alguma questão sua, né? E você expõe isso aí com veemência, né? Quando nós temos essa tendência de sermos quem nós somos, né? O que essa palavra sua diz, né? Ser quem se é. Nós estamos dizendo que nós estamos abrindo mão de algumas máscaras, né? De algumas questões, de alguns códigos sociais, né? Então a gente vai conversar sem muito filtro, né? Por quê? Porque aí nós estamos indo mais no coração, né? Mais pela paixão do assunto, né? Geralmente esses assuntos são algo da nossa paixão, né? Eu não sei se é a questão do tema ou se é a questão da língua portuguesa, que você está aí bem, você é um homem da palavra, você trabalha com a fala. A língua portuguesa é um instrumento caro para o seu trabalho, e quando você vê alguém usando esse instrumento de maneira indevida, isso é uma agressão a você, né? Então, eu estou aqui acreditando que a sua paixão é muito mais pelo uso da língua do que pelo tema propriamente, né? O tema do suicídio, né? Porque você é um homem da língua, né? A Voz do Brasil, você falou aí que eu toquei o seu coração quando eu falei do meu pai, né? E hoje eu tive uma saudade, como a Carla, né, lá no início, né? Do pai, né? Esse momento que eu estou vivendo com você aqui é um momento que é caro para o meu coração, né? E aí eu fiz aquele post. Então, o que é? Quando as coisas são caras ao nosso coração, nós nos desarmamos, né? Dos códigos sociais, e aí nós somos
sem máscaras. Quem somos? Não sei se eu te atendi, né? Se era isso que você queria. Mais ou menos. Ganhou mais um ponto. Por aí. Então, nós vamos que conversar em abril de novo. Em outubro de novo. Em abril, não. Mês que vem. Não, em abril também, né? Também. Júlio César, muitos que estão vendo agora, inclusive de outros países, graças a Deus, mas acreditem vocês de outros países. Eu sou brasileiro, eu sou patriota, eu amo os brasileirinhos. Amo vocês também, que me dão um carinho muito grande de mais de 40 países do mundo, na página, nos perfis, no YouTube. Estou muito feliz, muito feliz. Mas eu amo os nossos brasileirinhos. É só para eu ter dois temas muito rápidos, agora eu vou ser rápido. Primeiro, acima da minha idade, eu tenho 60. Bom, eu vim fazer a primeira faculdade com 40 anos. 40. Na minha época de menino, pessoas da minha idade conseguiam estudar até a 4ª série. Eu não vou longe, não estou criticando. Amo minha família, sabem disso. Sou chato, mais chato, tá bom. Mas eu amo minha família. Todavia, os que são mais velhos do que eu, e os mais novos também, não têm o português correto. Mas você fala isso porque você tem um trabalho espetacular e que exige. Não. Em Cordilheira Alta, com 11, 12 anos, meu português era correto. E eu era agricultor. Para nós do Sul, colono. Ponto. É isso aí. Me dói. Não é as pessoas escreverem e falarem errado. Me dói é terem sido escravos do trabalho e não conseguiram aprender. E isso, agora eu vou colocar os mais velhos que eu e os bem mais novos que eu, os adolescentes e jovens. Não estão sabendo falar português. E o que sabem falar, estragam no dia a dia. Que dó, que pena. Deus tenha misericórdia. Júlio César, os outros já sabem. Com 11 anos, eu e meu pai na roça, lá no sul, no verão, o sol descia bastante tarde, 8 horas, quase 8 horas da noite. E estávamos com um radião de pilha bem grande. Eu não gostei de você falar que eu sou homem da língua, pelo amor de Deus. Estávamos ouvindo a Voz do Brasil, que tinha pilha, Rayovac amarelinha, daqueles radião, aquela pilha grande. Só tinha pilha para todos os dias, de segunda a sexta, ouvirmos a Voz do Brasil e o Projeto Minerva. Como sabíamos que iam voltar lá para as 8, queríamos voltar lá para as 8, então levava o rádio para ouvir a Voz do Brasil. E eu, com 11 anos, eu vou ser bem curta essa história compridinha, com 11 anos eu disse, entre 11 e 12 anos, pai, um dia eu vou ser locutor da Voz do Brasil. Eu com 20, eu não tenho certeza o ano, 20 e poucos anos, ou seja, 10 anos depois, 12 anos depois, eu estava fazendo a Voz do Brasil, ao vivo, claro, aqui em Brasília, e meu pai sentado do outro lado, fora do estúdio, claro, vendo pelo vidro, me vendo fazer a Voz do Brasil ao vivo, lembrou do que nós tínhamos falado, ele falou, filho, você quer fazer isso? Estude. Naquela época, eu com 12 anos, menos de 12. Pela segunda vez eu vi meu pai chorar. Foi quando ele me assistiu do lado da minha mãe, eu apresentando a Voz do Brasil aqui em Brasília ao vivo. Eu passei por isso, estava no ar quando isso ocorreu, há 5 minutos, e eram 30 minutos de Voz do Brasil. Eu tive que aguentar a emoção e ficar até 7h30 fazendo a Voz do Brasil. Foi a segunda vez que eu vi meu pai derramar lágrima. A primeira foi quando eu dei baixa do Exército, do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, e cheguei em casa com todos os diplomas possíveis, não mais do que qualquer outro soldado. Eu nunca fui melhor que ninguém. Mas eu fui primeira classe, como meu pai dizia. Foi a primeira vez que meu pai me abraçou fisicamente
E a primeira vez que eu vi meu pai derramar uma lágrima. Porque ele foi para a guerra, ele, enfim, no Rio Grande do Sul ele sofreu bastante aí. Pronto, já falei. Pois é, você falou disso que eu estava falando, eu queria que você respondesse para mim, pode não ser como psicólogo, tudo bem, como Júlio César. Se viu que eu coloquei pesado em cima de tanta gente morrendo de tudo e agora ninguém mais morre. Eu citei um canal de televisão, uma emissora, que eu me nego a falar o nome depois que se venderam para a querida China, junto com um senhor de Roma que estão querendo mudar os dizeres de João 8. Atire a primeira pedra. E ninguém atirou. E aí veio, eu fiz cerimônia com ele, inclusive, o Xiaoping, e diz que depois Jesus olhou, não tinha mais ninguém, todo mundo foi embora, porque todo mundo era pecador, todos somos pecadores, infelizmente, somos adâmicos. Aí por isso, graças a Deus, vem e vai mudar o evangelho lá para a China, junto... parece que tem um tal do Gregório, um negócio assim, eu não entendo, não sei falar italiano, nada. De que depois que Jesus viu que todo mundo saiu, ele matou aquela mulher a pedradas. E que Jesus era um pecador e não era filho de Deus. E que Deus não existe. O nosso Deus que nós pensamos na Bíblia é o planeta Terra, é a Amazônia. Por isso devemos salvar o nosso Deus, que é a Amazônia. Então eu quero que você responda aquilo que eu falei antes. Como é que você vê essa mentiraiada da grande imprensa querendo detonar, acabar com o nosso eu, com o nosso interior, botando para não ir para a escola, botando para ficar em casa? É mentira, gente! Júlio César. O Filipim, infelizmente a gente sabe que a imprensa, né, a imprensa é uma forma, né, de controle social também, né? Infelizmente a gente sabe que eles vão manobrar a massa, né? E querem que o povo seja massa. Não sejam a massa, não sejam pensadores, né? Eles ficam propagando aí essa posição de não pensadores, né? É triste isso. E é triste saber que a grande maioria entra no jogo, né? Porque não estão aí discernindo as questões, né, que estão sendo colocadas, né? Você falou aí da questão da Bíblia, né, do sujeito falar que Deus é a Amazônia, né? Olha só, né, que pequenez de pensamento, né? Se Deus é a Amazônia e o resto, né? Se Deus é o planeta Terra, né? E depois o para fora do planeta Terra, né? Quanto mais tempo passa, quanto mais a gente avança, mais a gente descobre em termos de galáxias, né, e coisas aí para fora. A gente olha o ser humano, né, o corpo humano, a gente olha o funcionamento, né, e alguns ainda falam que nós viemos do caos, né? Como? Né, a gente não consegue entender essa questão de Deus, né? Mas o Pfister, eu citei aqui quando eu falei para o Diogo, né, sobre a questão da religião, o Pfister, quando ele estava discutindo com Freud, ele falou com Freud, né? Falou assim: olha, Freud, você é um homem muito inteligente, você conhece muito das religiões, mas você não experimentou o Deus que eu experimentei. Você não tem uma experiência de vida com esse Deus. E é isso que eu penso, que falta muita experiência de experimentar Deus, né? De você chegar e falar assim: olha, eu quero conhecer esse Deus que criou todas as coisas, qualquer que seja o nome que você queira dar para ele, mas busque o conhecimento dele, né? E as pessoas estão se afastando um pouco disso aí. Quando a gente fala da pandemia, das notícias da pandemia, né, você vê aí muita gente acompanhando
noticiário de manhã, de tarde, de noite, né? E ficam assustando. Eu digo para você, Filipinho, que quanto mais as pessoas ficarem no noticiário, mais medo elas terão. Porque olha o que acontece. Nós funcionamos, o ser humano é o mesmo desde a época da caverna, né? O que muda é a nossa cultura, mas o nosso funcionamento biológico é o mesmo. Então, você falou aí, nós somos seres adâmicos, né? O que acontece lá em Adão? Antes de Adão, o ser humano era perfeito, nós nem precisávamos de trabalhar, tínhamos tudo, né? E aí, Adão desobedece e há uma queda. Aquela queda nos insere na falta. Aquela falta que eu disse no início da nossa live, que ela constitui o nosso eu, né? Por que nós desejamos? A psicanálise fala que o homem é um ser de desejo. Por que nós desejamos? Porque existe a falta. E essa falta foi estabelecida lá atrás. Quando a gente olha para o homem da caverna, ele ia sair para enfrentar o perigo. Quando ele estava diante do perigo, ele tinha que lutar, ele fazia uma avaliação, ele tomava a decisão, eu vou lutar, eu vou correr, né? E o organismo dele se preparava, ele estava ali, enquanto ele estava tomando a decisão, né, estava sendo gerado neurotransmissores, algumas substâncias, ocitocina, serotonina, noradrenalina, e uma série dessas coisas aí, para que a pessoa possa reagir na vida. E ele reagia. Nós hoje estamos na hipermodernidade, somos espectadores da vida, passamos muito mais tempo sentado diante de uma televisão, diante do computador, do que fazendo alguma atividade física, alguma atividade, né, que nos movimente, que faça com que o nosso aparelho psíquico possa tomar uma descarga, possa descarregar dessas questões. O nosso aparelho psíquico, ele não faz distinção da realidade da fantasia. Se você estiver diante de uma televisão assistindo um filme de terror, você vai ter a sensação de medo. Se você estiver assistindo um filme de drama, você vai ter uma sensação de emocionar, né? Se você estiver assistindo um filme de comédia, você vai ter uma sensação de alegria. Por que isso? Não está acontecendo nada de real, mas o nosso aparelho psíquico não faz a distinção da realidade da fantasia. Outro exemplo, quando nós sonhamos, tem pessoas que acordam suadas, que acordam molhadas, que acordam agitadas no sonho. Por quê? Se ela está deitada e ela não está vivendo nada, porque o aparelho psíquico dela não faz distinção da realidade da fantasia. Eu estou dizendo isso para a gente vir agora na pandemia. As pessoas estão aí acompanhando os noticiários. Na hora que ela está assistindo o noticiário, ela não percebe o que está acontecendo dentro dela, mas está acontecendo aquela produção de neurotransmissores normal. Só que ele não faz distinção da realidade da fantasia. Aquilo é só uma informação, mas você está sendo afetado por ela. Aí, passam algumas horas, você liga a televisão de novo e você escuta a mesma informação. Mas o nosso aparelho psíquico não distingue realidade e fantasia. Ele não sabe que aquela notícia é a mesma que você ouviu de manhã. Então, ele gera de novo essas questões todas dentro de nós. O que acontece? Essa pessoa ela vai ser invadida por um medo desproporcional. Tem pessoas hoje que não pegam nem em papel. Se chega a conta chega pelo correio, ela põe essa conta em quarentena, ela fica uma semana esquecida, porque ela não pode pegar no papel, que ela tem medo disso. E isso é uma